Olá, meu nome é Andreia, eu sou supervisora de enfermagem da Santa Casa e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os 13 certos da administração de medicamentos. Eu não poderia começar essa aula falando só da administração de medicamentos sem falar um pouquinho para vocês sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, o que o Programa Nacional de Segurança do Paciente é? O que ele preconiza? A redução a um mínimo aceitável do risco de dano associado ao cuidado em saúde. Este dano diz respeito ao comprometimento físico ou estrutural em cada paciente. Esta portaria instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que tem por objetivo contribuir para a prestação de cuidado de qualidade nos serviços de saúde do Brasil. Portaria número 529, de 1º de abril de 2013. Aqui, então, vocês podem ver ali um folder, acredito que todos já tenham visto, né? São alguns dos itens que o Programa Nacional de Segurança do Paciente preconiza. Dentre os protocolos supracitados, e alguns que vocês podem ver ao lado, nós vamos falar hoje dos 13 certos e da administração de medicamentos. Então, o que é o erro de medicação? É qualquer evento evitável de fato ou potencial que possa levar inadequadamente, à administração de medicamento ao paciente ou ao consumidor. O que são medicamentos prescritos com erros? São medicamentos prescritos faltando a dose, faltando a administração, como ele deve ser administrado, tempo de infusão, diluente, volume. Normalmente essas medicações são prescritas pelo médico. E às vezes, no momento da assistência, a gente só percebe que está faltando o item no momento da administração. Quando vem da farmácia, é dispensado pela farmácia, e às vezes a gente percebe que vem a falta do diluente. Então é muito importante que a gente possa analisar a prescrição de enfermagem e qualquer dúvida, qualquer evento que vocês possam encontrar, comunicar sempre o enfermeiro para que a gente possa estar conversando ou comunicando o médico. Erros na dispensação de fármaco. O que é um erro da dispensação? Quando há um desvio na interpretação da prescrição cometido pela equipe da farmácia, porque teoricamente na instituição quem dispensa o nosso medicamento para os nossos clientes e para que os técnicos de enfermagem, o enfermeiro possa administrar no paciente, é a farmácia. Então não se trata de um erro, digamos assim, destinado somente para a farmácia, mas às vezes, como é a dispensação, seria exatamente na farmácia. Erros de administração. Então, o que é um erro de administração de medicação? O erro decorrente de qualquer desvio no preparo e administração de medicamentos, de acordo com a prescrição médica, da não observância das recomendáveis ou guias do hospital das instruções técnicas do fabricante do produto. Então, o que acontece? Às vezes a gente não observa corretamente a prescrição do médico e acaba administrando o medicamento errado. Ou, às vezes, até não observa a bula, No nosso caso, é a prescrição, A gente segue prescrições médicas. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a legislação. Então, lá no nosso código de ética, no código 311 dos profissionais de enfermagem, no artigo 12 a gente tem lá que ele diz: assegurar a pessoa, família e coletividade a assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Nas responsabilidades, também tem lá no artigo 46 do Código de Ética, diz que é dever recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica, qual não consta em assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de emergência. Então, só para que vocês tenham assim, esse adendo, o que seria, na verdade, a gente fazer uma medicação em caso de emergência, de urgência e emergência, No caso de uma parada cardíaca, por exemplo, onde você não tem o médico presente, o enfermeiro, ele tem essa autonomia de fazer a medicação. É lógico que depois a gente acaba recebendo assistência do médico junto também, mas somente neste caso a gente pode executar um medicamento sem prescrição. Seria
todas as vezes que você for administrar um medicamento, a gente tem que ter a assinatura do médico, tem que ter o carimbo do médico, né? Se isso não acontecer, o ideal seria a gente relatar, né, para um superior, para que a gente possa tomar as atitudes cabíveis, tá? Recusar-se a executar prescrição em caso de identificação de erro e legibilidade. Às vezes a gente recebe uma prescrição médica, manual, ou até mesmo do nosso próprio médico, que a gente não consegue entender a letra, né? Então a gente pode sim se recusar, tá? De administrar. É vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, tá? Às vezes a gente tem na instituição nós temos um protocolo que nós temos que chamar o plantonista hospitalar nos casos de urgência, emergência, ou às vezes quando o paciente precisa de atendimento. E se caso houvesse a falha, né, de repente a pessoa prescrever, o médico prescrever de longe, vocês podem sim se recusar a executar a administração da medicação, tá? No artigo 30 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, existe uma proibição ao profissional de enfermagem administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos. Às vezes nós fazemos algumas medicações e não sabemos nem a ação, né, que o medicamento tem. Então é sempre importante a gente manter comunicação com o enfermeiro manter comunicação com o médico. Na dúvida, antes de administrar, eu vou sempre procurar quais são as ações, os eventos adversos que podem causar nos pacientes, para que a gente possa estar preparado, né, em caso de alguma emergência, a gente executar aí, né, o atendimento imediato ao paciente. Aqui eu coloquei para vocês os principais erros das medicações, né? A administração não autorizada, né, de medicação, erro no preparo, diluição errada, doses erradas, ausência de registro, paciente errado, às vezes não confere na pulseira o paciente correto, prazo, né, expirado ou vencido, via de administração errado, que é muito comum, às vezes o medicamento é via subcutâneo, acaba fazendo EV, né, por uma falta de atenção, forma da farmacêutica errada, né, duração do tratamento, velocidade da infusão, porque isso também tem muito a ver, às vezes o medicamento infundido com maior velocidade pode sim prejudicar, né, e provocar eventos adversos no paciente. Então, quando ocorre esse erro, né, no paciente ou no cliente, de quem é a responsabilidade? Na verdade, nós não estamos aqui para julgar o erro, mas sim tentar consertar para diminuir o mínimo, né, aceitável ali, igual o Programa Nacional de Segurança do Paciente coloca para a gente, né? Então, ali é do farmacêutico, é do enfermeiro, é do técnico de enfermagem, é do auxiliar, é do médico, do dentista. Então, assim, são vários profissionais. Nós temos uma equipe multi envolvida nessa questão de administração medicamentosa, né? Desde a dispensação da farmácia até a última pessoa que administra o medicamento. Para administrar medicamentos é necessária formação e capacitação específica, e é importante lembrar que nem todos os profissionais da área da saúde estão habilitados a fazê-lo. Sobre estatísticas, eu venho colocar para vocês uma pesquisa realizada que estima que a Organização de Medicina dos Estados Unidos coloca que 1,5 milhão de eventos relacionados a medicamentos podem existir por ano. Então, é muito erro de medicação. O aumento do que isso pode causar, né, para uma instituição, até mesmo para o próprio paciente. O aumento de tempo da internação, procedimentos não previstos, possíveis danos irreversíveis das funções orgânicas do paciente, dor e sofrimento aos pacientes e suas famílias quando há uma consequência muito grave. E às vezes o medicamento pode sim levar à morte. Vamos lá, então, aos 13 certos da medicação e administração de medicamentos. Medicamento certo. Então, o que é um medicamento certo? É você observar exatamente qual é o medicamento que você está fazendo. Olhar rótulo, né? Rótulo na administração, olhar vencimento, olhar realmente se aquele medicamento que está na prescrição foi o medicamento dispensado, qual é a dose, qual é a função, eu vou falando disso mais para frente um pouquinho com vocês. Prescrição certa. Então, olhar sempre o nome completo do paciente, a data de nascimento, o número do atendimento, o número de prescrição
e data da prescrição. Isso é importante a gente sempre, antes de fazer, diluir, né, a administração, e antes de aplicar, a gente sempre conferir na prescrição médica, tá? Paciente certo. Nós temos o protocolo de identificação do paciente aqui na instituição e nós usamos sempre a pulseirinha de identificação. Então, antes de você administrar, é sempre importante você chegar no leito e confirmar o nome do paciente e o medicamento que você vai fazer naquele paciente. Medicamento certo. Conferir o medicamento prescrito, aquilo que eu falei lá no início, se realmente é aquele medicamento que está prescrito, qual é a dose certinha. Validade certa. Conferir sempre a data de validade. Os medicamentos, às vezes, nós temos alguns que são multidoses, dispensados pela farmácia, é necessária identificação com etiqueta, data da abertura. Forma e apresentação certa. Verificar a forma de apresentação escrita, né, prescrita. Exemplo, cloreto de sódio a 0,9% e cloreto de sódio a 20%. Então, às vezes, a gente tem medicamentos similares, né? É importante a gente sempre olhar a forma e a apresentação da medicação. Dose certa. Conferir qual a dose prescrita pelo médico, né? Exemplo, paracetamol, um comprimido VO de 8 em 8. Então, sempre verificar ali a dose que o médico prescreveu. Compatibilidade certa. Verificar a medicação utilizada, se é compatível, né, com a outra. Exemplo, às vezes a gente tem alguns medicamentos que eles são bem parecidos, né, e para que não ocorra o erro na hora da medicação, é sempre importante, às vezes na mesma prescrição a gente vai ter os medicamentos que são, as caixas são muito parecidas, né, a embalagem é muito parecida, o nome é parecido, então sempre verificar certinho qual é o medicamento que está prescrito e comparar com o nome na embalagem. Orientação ao paciente. Nós devemos apresentar ao paciente, sempre que nós formos ao leito, né, antes de administrar a medicação, até para que o paciente não fique inseguro e saiba realmente aquilo que você está fazendo nele. Esse é um direito do nosso paciente, né, do nosso cliente. É um nosso direito. Função e o que iremos administrar, tá? Então, sempre que você chegar, você deve se apresentar, falar seu nome, qual a sua função e qual é o medicamento que você vai administrar. E se ele perguntar, é a nossa obrigação responder. A via de administração, igual eu falei lá no início para vocês, a via de administração é um item, né, dos certos da medicação que são mais confundidos. Às vezes, nós temos lá na prescrição o item prescrito para fazer via subcutânea e não há, assim, uma conferência, né? E acaba a gente realizando o IM ou o EV e isso causa um dano, sim, um evento adverso no paciente. Então, sempre é importante observar lá as vias de administração, se é oral, se é retal, se é injetável, se é intradérmica, se é subcutânea, intramuscular, endovenoso, às vezes um colírio, né, com um nome parecido com uma medicação que é endovenosa, e às vezes a gente, numa falta de atenção, pode fazer o medicamento errado. Horário certo. Deve-se administrar o medicamento na hora correta para que o medicamento seja eficaz. Atrasos superiores a 30 minutos comprometem a biodisponibilidade do fármaco. Ou seja, às vezes na hora da correria, o setor vai estar cheio, são muitos pacientes para uma pessoa cuidar, e a gente acaba atrasando, ou por dispensação, atraso na dispensação. Vários motivos podem exceder o horário da administração, e isso vai atrapalhar a ação da medicação no paciente e no tratamento dele, prolongando, às vezes, ainda mais a estadia do paciente conosco. Tempo de administração certo. Verificar o tempo de administração para infusão, pois existem alguns medicamentos que precisam de um tempo X para fazer efeito, como os antibióticos, por exemplo. Então, sempre há uma dúvida com relação aos antibióticos. Às vezes tem medicamentos, antibióticos que a gente prescreve, que o médico prescreve e a gente administra em torno de 30 minutos. Às vezes 4 horas, às vezes numa unidade mais crítica, no CTI, a gente administra o medicamento em bomba, né, de infusão. Às vezes demora em torno de 4 horas, então é sempre bom certificar o tempo em que o médico, né, sempre quer que a gente administre, pois a ação pode ser diferente. Ação certa. Observar a reação adversa dos medicamentos administrados nos pacientes para que, se houver a necessidade, o mesmo seja atendido de imediato. Então, é aquela questão que eu falei lá na frente também, né, lá no início, da gente sempre saber qual é a ação que ele vai provocar no paciente em caso de reação adversa,
para que a gente possa prestar o atendimento ao paciente de forma mais rápida em caso de necessidade, tá? E o registro certo? É importante anotar no prontuário do paciente o medicamento administrado com hora e via. Então, todas as medicações que vocês forem administrar, né, nós devemos sempre relatar no relatório, colocando a via, a hora que foi administrado, né, e qual o medicamento que foi administrado, até para uma passagem de plantão mais tranquila, para que o outro funcionário que vá admitir o paciente, né, possa saber que você realmente fez aquele medicamento naquele horário. Isso também é uma segurança para nós, né? Então é isso, gente. Quero agradecer, né, a todos que estão aí do outro lado da telinha, escutando e assistindo essa aulinha. Tudo de bom para vocês.